As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 59. A senhorita Barrymore interessa-me. Ela é uma pessoa corpulenta e maciça, bastante limitada, muito respeitável e com tendência ao puritanismo. Você dificilmente poderia imaginar uma pessoa menos emotiva. Mas eu contei a você que na primeira noite aqui eu a ouvi soluçando amargamente e desde então, mais de uma vez, percebi vestígios de lágrimas em seus olhos. Alguma mágoa profunda está sempre consumindo seu coração. Às vezes eu me pergunto se ela tem uma lembrança de culpa que a persegue, e outras que o seu esposo é um tirano doméstico. Sempre achei que havia alguma coisa singular e suspeita no caráter deste homem, mas a aventura da última noite intensificou todas as minhas desconfianças. Mesmo assim, isso pode parecer, em si mesma, uma questão secundária. Você sabe, Holmes, que eu tenho um sono muito leve, e desde que estou de guarda nesta casa, meus cochilos têm sido mais leves ainda do que nunca. Na noite passada, por volta das 2 horas, fui despertado por passos furtivos diante do meu quarto. Levantei-me, abri a porta e olhei para fora. Holmes, uma sombra negra, comprida, estava se arrastando pelo corredor. Ela era projetada por um homem que caminhava de mansinho pelo corredor com uma vela na mão. Ele estava de calça e camisa, sem nada nos pés. Pude ver apenas a silhueta, mas sua altura me revelou que era Barrymore. Ele caminhava muito devagar e de modo circunspecto, e havia alguma coisa indescritivelmente culpada e furtiva em toda sua aparência. Eu disse a você que o corredor é interrompido pelo balcão que contorna o vestíbulo, mas que continua do lado oposto. Esperei até que ele tivesse desaparecido e depois o segui. Quando cheguei ao balcão, ele havia atingido a extremidade do outro corredor e pude ver pelo brilho da luz através de uma porta aberta que ele entrara num dos quartos. Mas todos esses quartos estão sem mobília e desocupados, de modo que a expedição dele tornou-se mais misteriosa do que nunca. A luz brilhava firmemente, como se ele estivesse parado, imóvel. Segui furtivamente pelo corredor, o mais silenciosamente possível, e olhei pelo canto da porta. Ele estava agachado junto à janela, com a vela erguida contra o vidro. Seu perfil estava meio virado para mim e sua fisionomia parecia rígida de expectativa enquanto olhava para a escuridão do pântano. Ele ficou parado observando atentamente durante alguns minutos. Depois soltou um gemido profundo e com um gesto impaciente apagou a luz. Voltei imediatamente para o meu quarto e pouco depois ouvi os passos furtivos mais uma vez, agora voltando. Muito tempo depois, quando eu havia caído num sono leve, ouvi uma chave girar em alguma parte numa fechadura, mas não consigo dizer de onde vinha o som. O que tudo isso significa, não posso imaginar, mas há algum negócio secreto acontecendo nesta casa de sombras, ao fundo do qual chegaremos mais cedo ou mais tarde. Não perturbo com as minhas teorias, porque você me pediu para fornecer-lhe apenas os fatos. Tive uma longa conversa com Sir Henry esta manhã e fizemos um plano de campanha baseado nas minhas observações de ontem à noite. Não falarei sobre ele agora, mas ele deve tornar o meu próximo relatório uma leitura interessante. Mansão Baskerville, 15 de outubro. Meu caro Holmes, se fui obrigado a deixá-lo sem muitas notícias durante os primeiros dias da minha missão, você deve reconhecer que estou recuperando tempo perdido e que os acontecimentos estão agora se acumulando em grande quantidade e rapidamente sobre nós. Em meu último relatório, terminei minha nota principal com Barrymore,
na janela e agora já tem um estoque que, ao menos que eu esteja muito enganado, irá surpreendê-lo bastante. As coisas tomaram um rumo que eu não poderia ter previsto. Em alguns aspectos, elas ficaram muito mais claras nas últimas 48 horas, e em outros aspectos se tornaram mais complicadas ainda. Mas vou contar-lhe, Holmes, tudo e você julgará por si mesmo. Antes do café da manhã, na manhã seguinte à minha aventura, atravessei o corredor e examinei o quarto em que Barrymore tinha estado na noite anterior. A janela para o oeste, pela qual ele ficara olhando tão atentamente, tem, eu notei, uma peculiaridade que as outras janelas da casa não têm. Ela domina a vista mais próxima do pântano. Há uma abertura entre duas árvores que permite a alguém, deste ponto de observação, olhar diretamente para ela, enquanto que, de todas as outras janelas, só se pode ter uma visão distante. Portanto, Barrymore, já que só esta janela era adequada ao seu objetivo, devia estar procurando alguma coisa ou alguém no pântano. A noite estava muito escura, de modo que não consigo imaginar como ele podia ter esperado ver alguém naquele local. Ocorreu-me que era possível estar acontecendo alguma intriga amorosa. Isso teria explicado seus movimentos furtivos e também a inquietação da sua esposa. O homem é um sujeito bonito, com atributos para roubar o coração de uma jovem do campo, de modo que esta teoria parecia ter algo a sustentá-la. Aquela porta se abrindo, que eu ouvi após ter voltado para o meu quarto, podia significar que ele havia saído para ter algum encontro clandestino. De modo que fiquei raciocinando de manhã e conto-lhe o rumo das minhas suspeitas, por mais que o resultado possa ter mostrado que elas eram infundadas. Mas qualquer que seja a verdadeira explicação para os movimentos de Barrymore, achei que a responsabilidade de guardá-la para mim até poder desvendá-la era mais do que eu podia suportar. Tive uma entrevista com o baronete no seu escritório após o café e contei-lhe tudo que eu vira. Ele ficou menos surpreso do que eu havia esperado. Baronete. Eu sabia que Barrymore andava por aí à noite e tive vontade de falar com ele a respeito, disse ele. Ouvi seus passos 2 ou 3 vezes no corredor, indo e vindo. Talvez toda noite ele vai até aquela janela, sugeri. Talvez, se assim for, poderemos segui-lo e ver o que procura. Fico imaginando o que o seu amigo Holmes faria se estivesse aqui, ele me disse. Creio que ele faria exatamente o que o senhor está sugerindo. Agora, eu disse, ele seguiria Barrymore e veria o que ele faz. Então vamos fazer isso juntos, me disse o baronete. Mas ele certamente nos ouvirá. O homem é bastante surdo e, de qualquer maneira, devemos arriscar. Ele falou, vamos ficar sentados em meu quarto esta noite e esperar até ele passar. Sir Henry esfregou as mãos com prazer e era evidente que ele saudava a aventura com um alívio para sua vida um tanto monótona no pântano. O baronete havia se comunicado com o arquiteto que preparara os projetos para Charles e com um empreiteiro de Londres, de modo que podemos esperar o início de grandes reformas aqui em breve. Apareceram decoradores e vendedores de móveis de Plymouth, e é evidente que o nosso amigo tem grandes ideias e meios para não poupar nenhum sacrifício ou despesa a fim de restaurar a grandeza da sua família. Quando a casa estiver toda reformada e mobiliada,
de novo, ele só precisará de uma esposa para torná-la completa. Cá entre nós há sinais bastante claros de que isto não deve demorar muito, se a dama estiver disposta, porque poucas vezes eu vi um homem mais enamorado por uma mulher do que ele pela nossa linda vizinha, a senhorita Stapleton. Mesmo assim, o fluxo do verdadeiro amor não corre suavemente como se poderia esperar nestas circunstâncias. Hoje, por exemplo, sua superfície foi perturbada por uma agitação bastante inesperada que deixou o nosso amigo perplexo e aborrecido. Após a conversa que mencionei sobre Barrymore, Sir Henry pôs o chapéu e preparou-se para sair. Naturalmente fiz o mesmo. O quê? Você, Watson? Ele perguntou, olhando para mim de uma forma curiosa. Se você estiver indo para o pântano, eu disse. Sim, vou. Bem, você sabe quais as instruções que eu recebi. Lamento me intrometer, mas você ouviu como Holmes insistiu seriamente para eu não me afastar e principalmente para você não ir sozinho até o pântano. Sir Henry pôs a mão no meu ombro com um sorriso simpático. Meu caro amigo, ele disse, Holmes, com toda a sua sabedoria, não previu algumas coisas que aconteceram desde que estou no pântano. Você me compreende? Tenho certeza de que você é o último homem do mundo que desejaria ser um desmancha-prazeres. Preciso sair sozinho. Isso me deixou numa situação muito estranha, Holmes. Eu não sabia o que dizer para Henry ou fazer, e antes que eu decidisse, ele pegou sua bengala e foi embora. Mas quando comecei a pensar no assunto, minha consciência me reprovou amargamente por ter permitido, sob algum pretexto, que ele sumisse da minha vista e fosse sozinho para o pântano. Imaginei quais seriam os meus sentimentos se tivesse de confessar a você que havia ocorrido uma desgraça devido ao meu pouco caso pelas suas instruções, Holmes. Minhas faces coraram ao pensar nisso, Holmes. Mesmo agora podia não ser tarde demais para alcançá-lo, de modo que parti imediatamente na direção da casa de Mary Pitt. Corri pela estrada na minha velocidade máxima, sem ver nenhum sinal de Henry, até chegar ao ponto onde o caminho do pântano se bifurca. Ali, receando ter tomado a direção errada, subi numa colina de onde podia ter uma visão ampla, a mesma colina cortada pela pedreira escura. Dali, ouvi imediatamente. Ele estava no caminho do pântano, a uns 400 metros de distância, e ao seu lado havia uma dama, que só podia ser a senhorita Stapleton. Era evidente que havia um entendimento prévio entre ambos e que o encontro fora marcado. Justamente por isso ele quis sair sozinho, sem a minha presença. Eles caminhavam devagar, inteiramente absorvidos numa conversa, e eu a vi fazendo pequenos movimentos rápidos com as mãos, como se estivesse sendo muito enfática no que estava dizendo, enquanto ele ouvia atentamente e uma ou duas vezes sacudia a cabeça em sinal de discordância. Sacudiu. Eu estava parado entre as rochas, observando-os, sem saber direito o que devia fazer. Em seguida, segui-los e interromper a conversa íntima deles pareceu-me uma ofensa grave, mas o meu dever era não perdê-lo de vista um só instante sequer. Agir como espião com um amigo era uma tarefa odiosa. No entanto, não conseguir ver nenhuma alternativa melhor do que observá-lo da colina e aliviar minha consciência confessando a ele depois o que eu havia feito. É verdade que se qualquer perigo súbito o tivesse ameaçado, eu estava longe demais para ajudá-lo. Mas apesar disso, tenho certeza de que você concordará comigo que a situação era muito difícil, Holmes, e que não havia mais nada que eu pudesse fazer. O nosso amigo Henry e a dama pararam no caminho e ficaram profundamente absorvidos em sua conversa
quando percebi, de repente, que eu não era a única testemunha daquele encontro. Um farrapo verde flutuando no ar atraiu minha atenção e outra olhada me mostrou que este era carregado numa vara por um homem que estava se movendo no meio do terreno irregular. Era Stapleton com a sua rede de borboletas. Ele estava muito mais perto do par do que eu e parecia estar indo na direção de ambos. Neste instante, Sir Henry puxou a senhorita Stapleton para o seu lado. Seu braço a envolveu, mas pareceu-me que ela estava fazendo força para se afastar dele com o rosto virado. Ele inclinou a cabeça para a dela e ela ergueu uma mão como que se estivesse protestando. No momento seguinte, os vi se separarem de repente e se virarem apressado. Stapleton era a causa da interrupção. Ele estava correndo como um louco na direção da irmã e do Sr. Henry, com a sua rede ridícula pendurada atrás. Gesticulava e quase dançava de excitação diante dos amantes. O que a cena significava, eu não saberia dizer. Nem imaginar eu conseguia, mas pareceu-me que Stapleton estava repreendendo Sir Henry, que dava explicações que se tornaram mais irritadas quando o outro se recusou a aceitá-las. A dama estava parada ao lado, num silêncio altivo. Finalmente Stapleton girou nos calcanhares e fez um sinal, chamando a irmã de maneira categórica, e ela, após um olhar hesitante para Henry, afastou-se ao lado do irmão. Os gestos irritados do naturalista mostraram que a dama estava incluída em sua indignação. O baronete ficou parado por um minuto olhando para ambos e depois caminhou lentamente de volta pelo mesmo caminho da ida, com a cabeça baixa, triste, a própria imagem do abatimento. Eu não podia imaginar o que tudo aquilo significava, mas estava profundamente envergonhado de ter testemunhado uma cena tão íntima sem o meu amigo saber. Desci a colina, correndo, e encontrei-me com o baronete. Embaixo, seu rosto estava rubro de cólera e sua fronte enrugada, como alguém que está sem saber o que fazer. Olá, Watson, de onde você veio, meu amigo? Ele me perguntou. Você não quer dizer que veio atrás de mim, apesar de tudo. Expliquei tudo a ele, que eu tinha achado impossível ficar atrás, que eu havia seguido e que havia testemunhado tudo que ocorrera. Por um instante seus olhos me fuzilaram, mas a minha franqueza dissipou sua raiva e ele acabou dando um sorriso triste. Podia-se pensar que o meio dessa pradaria fosse razoavelmente seguro para um homem ter privacidade, disse ele, mas com os diabos, todas as pessoas da região parecem ter saído para me fazer a corte. E uma corte lamentável. Onde você conseguiu um lugar? Eu estava naquela colina e apontei o dedo para o morro, indicando a ele. Na última fila, hein? Brincou Henry. Mas o irmão dela estava bem à sua frente, Watson. Você viu quando ele apareceu de repente? Sim, eu vi, meu companheiro. Você já teve alguma vez a impressão de que ele é meio louco? Este irmão da senhorita Stapleton? Não posso dizer que sim, não o conheço muito bem. Ouso dizer que não. Sempre o considerei bastante são até hoje, mas pode acreditar que um de nós dois devia estar numa camisa de força. O que é que há comigo, afinal de contas? Você viveu perto de mim por algumas semanas, Watson. Diga-me francamente agora, existe uma coisa que me impeça de ser um bom marido para uma mulher que eu ame? Ora, eu diria que não. Ele não pode ter objeções quanto à minha posição na vida, Watson. Portanto, deve ser de mim mesmo que ele tem birra. O que ele tem contra mim? Que eu saiba, nunca magoei nenhum homem ou mulher alguma, muito menos a sua irmã.
mas apesar disso, ele não me deixaria tocar num fio de cabelo dela. Ele disse isso e muito mais. Vou lhe contar tudo, Watson. Eu só a conheço há algumas semanas, veja bem, mas desde o início senti por aquela moça uma coisa indescritível. Percebi que ela era feita para mim e ela também. Ela fica feliz quando está comigo, e isso eu juro. Há uma luz nos olhos dela que fala mais alto do que as simples palavras, meu amigo. Mas esse seu irmão nunca nos deixa ficar juntos, e foi só hoje que pela primeira vez vi uma possibilidade de trocar algumas palavrinhas com ela sozinho. Ela estava contente de se encontrar comigo, mas quando se encontrou não foi de amor que ela falou, e ela não me deixava falar disso também. Se pudesse ter impedido, não me deixaria, mas eu falei. Ela ficou repetindo que este era um lugar perigoso e que ela nunca seria feliz enquanto eu não fosse embora daqui. Eu disse a ela que desde que a vira não estava com nenhuma pressa de ir embora e que se ela quisesse realmente que eu fosse, a única maneira de conseguir isso seria indo comigo. Com isso, ofereci em outras tantas palavras para casar-me com ela, mas antes que ela pudesse responder, apareceu este irmão dela correndo para nós com aquela cara de louco. Ele estava simplesmente branco de raiva, com os seus olhos claros incendiados de fúria. O que eu estava fazendo com a moça? Como eu me atrevia a dar-lhe atenções que eram desagradáveis para ela? Será que eu pensava que por ser um baronete podia fazer o que quisesse? Ele me disse tudo isso. Se ele não fosse irmão dela, eu saberia como responder melhor a ele. De qualquer forma, eu disse a ele que eu não tinha motivo para me envergonhar de nada dos meus sentimentos para com sua irmã e que esperava que ela pudesse me dar a honra de tornar-se minha esposa. Isso não pareceu melhorar as coisas, Watson, de modo algum, pois também perdi as estribeiras e respondi-lhe num momento mais acalorado do que devia, talvez considerando que ela estava ao lado. Portanto, tudo terminou com ele indo embora com ela, como você viu, e aqui estou, um homem mais confuso do que qualquer outro neste condado. Diga-me apenas o que tudo isso significa, Watson, e ficarei lhe devendo mais do que posso esperar pagar-lhe. Tentei uma ou duas explicações, Holmes, mas realmente eu mesmo estava completamente confuso. O título do nosso amigo, sua idade, sua fortuna, seu caráter e sua aparência estão todos a seu favor, e não sei de nada contra ele, a menos que seja este destino tenebroso que pesa sobre sua família. A lenda, meu caro Holmes, a lenda do cão de Baskerville. Que as investidas dele fossem rejeitadas tão bruscamente, sem qualquer referência aos desejos da própria dama, e que ela aceitasse a situação sem protesto, é bastante surpreendente, mas nossas conjecturas foram postas de lado por uma visita do próprio Stapleton naquela mesma tarde. Ele tinha vindo para se desculpar por sua grosseria na manhã, e após uma longa entrevista particular com Sir Henry em seu escritório, a conclusão da conversa deles foi que o rompimento de relações estava completamente sanado e que devíamos ir jantar na casa de Merripit na próxima sexta-feira como prova disso. Eu não digo agora que ele não seja louco, comentou Henry. Não posso esquecer o seu olhar quando correu para mim esta manhã, mas devo admitir que nenhum homem podia pedir desculpas de maneira mais elegante do que ele. Ele deu alguma explicação para sua conduta? Eu lhe perguntei. Sua irmã é tudo que tem em sua vida, ele disse. Isso é bastante natural, Watson, e fico satisfeito de ele compreender o valor dela. Eles sempre estiveram juntos, desde crianças, e segundo o que disse, ele é um homem muito solitário e tem apenas ela como companhia, de modo que a ideia de perdê-la foi realmente terrível para ele. Ele não havia percebido, disse ele, que eu estava criando um vínculo com ela, mas quando viu
com os seus próprios olhos que assim era realmente e que ela podia ser levada para longe dele, ficou tão chocado que durante algum tempo deixou de ser responsável pelo que disse ou fez. Ele lamentava muito tudo que se passara e reconhecia que era tolice e egoísmo de sua parte imaginar que podia conservar uma mulher tão bonita como a sua irmã para si mesmo por toda a vida. Se ela tivesse que deixá-lo, ele preferia que fosse por um vizinho como eu, e não por qualquer outro homem. Mas de qualquer maneira, isso era um golpe para ele, e levaria algum tempo até que ele estivesse preparado para enfrentá-lo. Ele deixaria de se opor se eu prometesse deixar as coisas como estavam por 3 meses e me contentasse em cultivar a amizade da moça sem exigir o seu amor. Isso eu prometi. O caso está nesta situação, Watson. Portanto, aí está esclarecido um dos nossos pequeninos mistérios. É uma coisa que chegou ao fim em algum lugar deste pântano no qual estamos nos debatendo. Sabemos agora porque Stapleton encarava com hostilidade o pretendente à mão da sua irmã, mesmo quando esse pretendente era tão aceitável como o Sir Henry. E agora passo para outro fio que puxei da meada, embaraçada, o mistério dos soluços durante a noite, do rosto manchado de lágrimas da senhorita Barrymore, da ida secreta do mordomo até a janela de treliça a oeste. Felicite-me, meu caro Holmes, e diga-me que não o desapontei como agente, que você não se arrepende da confiança que demonstrou ter em mim quando me mandou para cá. Todas essas coisas foram totalmente esclarecidas com o trabalho de uma noite. Eu disse com o trabalho de uma noite, mas na verdade foi com o trabalho de 2 noites, porque na primeira não conseguimos nada. Eu fiquei sentado com Henry em seu quarto até quase 3 da manhã, mas não ouvimos nenhum tipo de ruído, exceto do carrilhão no andar de cima. Foi uma vigília muito melancólica e terminou com cada um adormecendo em sua cadeira. Felizmente, não desanimamos e resolvemos tentar outra vez. Na noite seguinte, diminuímos a luz da lâmpada e ficamos sentados, olhando para o tempo, sem fazer o menor ruído. Foi incrível como as horas se arrastaram lentamente, mas fomos ajudados pelo mesmo tipo de interesse paciente que o caçador deve sentir à vigia da caça em uma grande floresta. Uma badalada e 2, e já estávamos quase desistindo pela segunda vez, quando, num instante, nós 2 nos endireitamos em nossas cadeiras com todos os nossos sentidos cansados, aguçados mais uma vez. Tínhamos ouvido o estalido de um passo no corredor. Ouvimos quando ele passou por nós muito furtivamente até desaparecer de distância. Depois o baronete abriu a sua porta devagar e partimos em perseguição. O nosso homem já havia contornado a galeria e o corredor estava todo escuro. Seguimos em frente com cuidado até alcançarmos outra ala. Chegamos bem a tempo de ver de relance um vulto alto, de barba preta, com os ombros curvos, enquanto ele seguia a pé ante pelo corredor. Depois ele passou pela mesma porta de antes e a luz da vela o emoldurou na escuridão e lançou um único raio amarelo através do corredor sombrio. Seguimos furtivamente na direção dele, experimentando cada tábua do assoalho antes de nos atrevermos a pôr todo o nosso peso sobre ela. Havíamos tomado a precaução de tirar as botas, mas mesmo assim as velhas tábuas rangiam e estalaram sob os nossos passos. Algumas vezes parecia impossível que ele deixasse de ouvir a nossa aproximação, mas felizmente o homem é bastante surdo e estava inteiramente concentrado no que fazia. Quando finalmente chegamos à porta e olhamos para dentro, vimos que ele estava agachado junto à janela, com a vela na mão, o rosto branco e atento, comprimido contra a vidraça, exatamente como eu o vira 2 noites antes. Não tínhamos combinado nenhum plano de ação, mas o
baronete é um homem para quem a maneira mais direta é sempre a mais natural. Ele entrou no quarto e, ao fazer isso, Barrymore deu um salto assustado, com um silvo agudo da respiração, e ficou de pé, lívido e tremendo diante de nós dois. Seus olhos escuros, brilhando na máscara branca do seu rosto, estavam cheios de horror e espanto ao olharem fixamente para Henry e para mim. O que você está fazendo aqui, Barrymore? Nada, senhor. Sua agitação era tão grande que ele mal podia falar, e as sombras saltavam para cima e para baixo com o tremor da sua vela. Era a janela, senhor. Eu revisto à noite para ver se todas as janelas estão bem fechadas. No segundo andar? Sim, senhor. Todas as janelas. Olha aqui, Barrymore, disse Sir Henry com severidade. Nós decidimos arrancar a verdade de você, de modo que evitará problemas para você se contar o mais rápido possível toda a verdade. Vamos agora, nada de mentiras. O que você estava fazendo nessa janela? A verdade. O sujeito olhou para nós com uma expressão desamparada e torceu as mãos como alguém que está no auge da dúvida e da aflição. Eu não estava fazendo nada de errado, senhor. Estava segurando uma vela perto da janela. E por que você estava segurando uma vela junto a essa janela? Não me pergunte, senhor Henry. Não me pergunte. Dou-lhe minha palavra, senhor, que o segredo não me pertence e que não posso contá-lo. Se ele não dissesse respeito a ninguém, só a mim mesmo, eu não tentaria escondê-lo do senhor. Uma ideia súbita ocorreu-me e tirei a vela da mão trêmula do mordomo. Ele devia estar segurando-a com um sinal, disse eu. Vamos ver se há alguma resposta. Ergui-a como ele tinha feito e fiquei olhando para a escuridão para o lado do pântano, a escuridão incrível da noite lá fora. Então pude perceber vagamente a massa negra das árvores e a extensão mais clara do pântano, porque a lua estava atrás das nuvens. E então dei um grito de regozijo, porque um ponto minúsculo de luz amarela atravessou de repente o véu escuro da noite e brilhou firmemente no centro do quadrado negro emoldurado pela janela. Lá está ela! Exclamei. Não, não, senhor, isso não é nada, absolutamente nada, interrompeu o mordomo. Garanto-lhe, senhor. Mexa a vela de um lado para o outro, Watson, exclamou o baronete. Viu? A outra também se move. Agora, seu patife, você nega que isso seja um sinal, que você está dando um sinal aqui nesta janela para uma pessoa lá no pântano com a vela. O que significa isso? Fale. Vamos. Quem é o seu cúmplice lá fora? E que conspiração é esta que vem ocorrendo aqui? O rosto do homem adquiriu uma expressão de desafio. Isso é assunto meu, e não seu, não direi, falou ele. Então você está despedido desta casa, neste exato momento. Muito bem, senhor. Se tenho de sair, eu sairei. E você sai desacreditado, com os diabos. Você devia ter vergonha de si mesmo. Sua família viveu com a minha durante mais de 100 anos sob este teto, e eu encontro você aqui metido em alguma trama misteriosa contra mim. Não, não, senhor. Não é contra o senhor. Não é contra o senhor. Era uma voz de mulher. Era a senhorita Barrymore, mais pálida ainda e horrorizada do que o próprio marido. Ela estava parada na porta. Sua figura volumosa, envolta num chale e numa saia, seria cômica se não fosse a intensidade da emoção no seu rosto. Temos de ir, Elisa. Este é o fim de tudo. Você pode arrumar nossas coisas, disse o mordomo. Oh, John, levei você a isto. A culpa é minha, Sr. Henry, toda minha. Ele não fez nada, a não ser para mim. E porque eu pedi. Fale então, o que significa isso? Basta falar. Meu infeliz irmão está morrendo de fome no pântano. Não sabemos
o que fazer, não podemos deixá-lo morrer em nossos próprios portões. A luz é um sinal para ele de que a comida está pronta, e a luz dele lá fora é para indicar o lugar para onde levá-la. Então o seu irmão é, sim, o condenado fugido, Senhor, o Selden, o criminoso. Essa é a verdade, a pura verdade, Senhor. Disse o mordomo: eu disse que o segredo não me pertencia e que eu não podia contá-lo ao Senhor, mas agora o Senhor o ouviu e verá que se existe uma trama, ela não é contra o Senhor, não tem nada a ver com o Senhor. Esta, então, era a explicação das expedições furtivas à noite e da luz na janela. Sir Henry e eu ficamos olhando espantados para a mulher. Seria possível que esta pessoa, imperturbavelmente respeitável, tivesse o mesmo sangue que um dos criminosos mais notórios do país? Sim, senhor, meu nome era Selden, e ele é meu irmão caçula. Nós o mimamos demais quando ele era ainda menino e cedemos a ele em tudo até que ele passou a pensar que o mundo fora feito para o prazer dele e que podia fazer o que quisesse nele. O mundo fora feito. Depois, quando ele cresceu, se meteu com más companhias e ficou com o diabo no corpo até partir o coração da minha mãe e arrastar o nosso nome na sarjeta. De crime em crime, Sr. Henry, ele afundou cada vez mais, até que só a misericórdia de Deus livrou-o do cadafalso. Mas para mim, Senhor, ele foi sempre o garotinho de cabelos anelados que criei como se fosse meu próprio filho e com quem brinquei muito, como uma irmã mais velha faria. Foi por isso que ele fugiu da prisão, Senhor. Ele sabia que eu estava aqui e que não iria recusar-lhe ajuda. Quando ele se arrastou até aqui numa noite chuvosa e fria, cansado e esfomeado, com os guardas nos seus calcanhares, o que podíamos fazer, Sr. Henry? Nós o recebemos, alimentamos e cuidamos dele. Depois o Senhor voltou, e meu irmão achou que ficaria mais seguro escondido no pântano do que em qualquer outro lugar, até passar o clamor público, de modo que ficou escondido lá. Mas de 2 em 2 noites nós nos certificávamos de que ele ainda estava lá, pondo uma luz na janela, e se houvesse resposta, meu marido levava um pouco de pão e carne para ele. Cada dia esperávamos que ele tivesse ido embora, mas enquanto ele estivesse ali, não podíamos abandoná-lo, Sr. Henry. Essa é toda a verdade, já que sou uma mulher cristã e honesta, e o Senhor verá que, se há culpa no caso, ela não é do meu pobre marido, mas minha, porque foi por mim que ele fez tudo isso. As palavras da mulher saíram com grande emoção e seriedade, e impregnadas de convicção também. Isto é verdade, Barrymore? Sim, Sr. Henry, cada palavra da minha esposa. Bem, não posso culpá-lo por apoiar sua própria mulher. Esqueça o que eu disse. Vão para o seu quarto, vocês dois, e falaremos mais sobre este assunto logo de manhã. Depois que eles foram embora, olhamos pela janela outra vez. Sir Henry a abrira e o vento frio da noite bateu em nossos rostos. Ao longe, na distância negra, ainda brilhava aquele ponto minúsculo de uma luz amarela. Era um pedido de comida, como havíamos sabido. Fico imaginando como ele se atreve, disse Henry. Ela deve estar colocada de maneira que só possa ser vista daqui. Sim, Sr. Henry, é bem provável. A que distância você acha que está a luz? Longe, junto à rocha da fenda, eu acho. Entre 1,5 km ou 3 km até de distância. Mal chega a tanto, mas pela enorme escuridão que encobre tudo, qualquer minúscula luz pode ser vista, mesmo a essa distância. Mal chega a tanto, mas o brilho de uma vela, mesmo que seja uma pequena vela, numa noite escura, num breu total, pode ser visto, porque não está em nenhuma luz por perto para se misturar com a porque não tem nenhuma luz por perto para misturar com a luminosidade da vela.
Bem, não pode ser tão longe. Se Barrymore tinha de levar a comida até lá, Sr. Henry, e ele está esperando esse vilão ao lado daquela vela. Com diabos, Watson, eu vou sair para pegar esse homem. Recapitulando. Longe, junto à rocha da fenda, eu acho, entre 1,5 km a 3 quilômetros de distância. Mas qualquer pequenina luz, mesmo que pequena, muito pequena, na escuridão total, chega a brilhar, mesmo a quilômetros de distância podemos vê-la. Bem, não pode ser longe. Se Barrymore tinha de levar a comida até lá, e ele está esperando esse vilão ao lado daquela vela. Com diabos, Watson, eu vou sair para pegar esse homem. A mesma ideia havia me ocorrido. Não era como se os Barrymores não tivessem feito uma confidência. O segredo deles fora confessado à força. O homem era um perigoso criminoso, um perigo para a comunidade, um patife consumado para quem não havia piedade nem desculpa. Estaríamos apenas cumprindo o nosso dever se aproveitássemos essa oportunidade de pôr a mão nesse vagabundo. Com a sua natureza brutal e violenta, outras pessoas teriam de pagar o preço se levássemos isso como uma brincadeira e lavássemos nossas mãos. Qualquer noite, por exemplo, nossos vizinhos, os Stapletons, poderiam ser atacados por ele, e deve ter sido este pensamento que deixou Henry tão entusiasmado pela aventura de capturar o assaltante criminoso. Também vou, eu disse. Então pegue seu revólver e calce suas botas. Quanto mais cedo partirmos, melhor, já que o sujeito pode apagar sua luz e ir embora. Em 5 minutos estávamos do lado de fora da casa, começando a nossa expedição. Corremos por entre os arbustos escuros, cercados pelo gemido monótono do vento do outono e o farfalhar das folhas que caíam. O ar da noite estava pesado, com o cheiro de umidade e podridão. De vez em quando a lua aparecia entre as nuvens por um instante, mas elas estavam se movendo pelo céu, e exatamente quando saímos no pântano, uma chuva fina começou a cair. A luz ainda brilhava firmemente adiante. Você está armado? Perguntei. Tenho um chicote de caça. Precisamos nos aproximar dele rapidamente, porque dizem que é um sujeito desesperado. Devemos pegá-lo de surpresa e dominá-lo antes que ele possa resistir. Eu pergunto, Watson, disse o baronete, o que Holmes diria a respeito disso? E quanto à hora da escuridão em que a força do mal está exaltada? Como se fosse uma resposta às suas palavras, ergueu-se de repente da vasta sombra do pântano aquele estranho grito que eu já ouvira nas margens do grande charco de Grimpen. Ele veio com o vento através do silêncio da noite, um murmúrio longo e profundo, depois um uivo crescente e em seguida um gemido triste que desapareceu aos poucos. Ele repetiu-se por várias vezes, com todo o ar pulsando com ele, estridente, selvagem e ameaçador. O baronete agarrou minha manga e seu rosto surgia branco na escuridão. Meu Deus, o que é isso, Watson? Não sei, eu lhe disse. É um som que eles têm no pântano. Eu ouvi umas vezes antes. Ele desapareceu e um silêncio absoluto nos envolveu. Ficamos parados, prestando atenção, mas não ouvimos mais nada. Watson, disse o baronete, foi o grito de um cão. Meu sangue gelou nas veias, porque houve uma pausa e em sua voz que revelou o horror súbito que havia se apoderado dele. Como eles chamam este som? Perguntou ele. Quem? Os moradores da região. Oh, eles são pessoas ignorantes, porque você deveria se importar com o modo como eles os chamam. Diga-me, Watson, o que dizem dele? Eu hesitei, mas não pude fugir da pergunta. Eles dizem que é o grito do cão dos Baskervilles. Ele gemeu e ficou em silêncio por alguns instantes. Era um cão, ele disse por fim, mas parecia vir de quilômetros de distância, lá de longe, eu acho. Era difícil dizer de onde vinha. Ele aumentava e diminuía com o vento. Não é essa a direção do grande charco de Grimpen? Sim, é. Bem, foi lá. Diga, Watson, você não acha que era o grito de um cão?
não sou criança. Você não precisa ter medo de dizer a verdade. Stapleton estava comigo quando o ouvi da última vez. Ele disse que podia ser o chamado de uma ave estranha. Stapleton, como você sabe melhor do que eu, é naturalista. Não, não, era um cão. Meu Deus, será que há alguma verdade em todas estas histórias? Será possível que eu esteja realmente em perigo por um motivo tão misterioso? Você não acredita nisso, acredita, Watson? Não, não acredito. Mas uma coisa é rir disso em Londres e outra é ficar parado aqui nesta escuridão do pântano e ouvir um grito horrível desses. E meu tio havia pegado do cão ao seu lado, no lugar onde ele estava caído. Tudo se encaixa, não acho que eu seja um covarde, Watson, mas esse som pareceu congelar meu próprio sangue. Sinta minha mão. Eu peguei a sua mão que estava fria como um bloco de mármore. Você está bem amanhã. Você estará bem amanhã. Acho que não vou conseguir tirar esse som horrível da minha cabeça. O que você acha que devemos fazer agora? Vamos voltar, não é melhor? Não, com diabos. Saímos para pegar o nosso homem e faremos isso, Watson. Nós atrás do condenado e um cão do inferno muito provavelmente atrás de nós. Venha, levaremos isso até o fim mesmo que todos os demônios do inferno estejam soltos no pântano.